graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês em casa nesta manhã de sábado abençoada. Eu louvo ao Senhor por esta oportunidade que tenho de poder entrar em sua casa e juntamente com vocês termos comunhão na palavra de Deus. A palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés, é ela quem nos ilumina, que nos direciona, que nos faz compreender a vontade de Deus, a verdade de Deus para este tempo. Esta manhã nós vamos falar sobre a segunda parte da mensagem da teologia da prosperidade. Na semana passada nós começamos este tema e falamos sobre as advertências que a Bíblia faz contra os falsos mestres, os falsos pastores que promoveria esta falácia. Hoje vamos falar então sobre os ensinamentos claros e práticos, como os cristãos devem se portar e se comportarem diante da questão da subsistência, diante da questão deste mundo capitalista. Como devemos então viver para Deus e diante de Deus? Quero começar convidando vocês a lerem comigo o Evangelho de João, no capítulo 6. Vamos ler do versículo 25 ao 29. Acompanhe você em casa comigo em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Queridos, esses versículos estão inseridos num contexto maior que começa exatamente na multiplicação dos pães. Analise comigo que logo no início do capítulo 6 começa a narrativa de quando Jesus multiplicou os pães e alimentou aquela grande multidão. E eu quero chamar vocês a atenção a este detalhe que está aqui no capítulo 6, versículo 4. Ora, a festa dos judeus, a Páscoa, estava próxima. Então, o Senhor, quando fez acontecer este milagre, ele fez próxima a festa da Páscoa. Ou seja, o que o Senhor está para realizar, deve haver alguma conexão com a Páscoa. Nós não podemos ler a Bíblia como meros registros históricos. É preciso que nós leiamos trazendo a conexão e buscando encontrar a revelação de Deus nestes acontecimentos. Então nós temos aqui 3 itens. Primeiro, a Páscoa, a festa dos judeus. Segundo, a multiplicação dos pães. E terceiro, o sermão que Jesus ministra à multidão, onde diz: Jesus é o pão da vida. Este é o conteúdo do capítulo 6 do Evangelho de João. Ora, começando aqui pela Páscoa, a festa dos judeus, é importante que nós entendamos que a Páscoa, ela foi instituída por Deus, isso está no capítulo 12 de Êxodo, no momento em que a nação de Israel estava escrava do Egito. Ora, o povo de Israel eram escravos na terra do Egito. Então, quando Deus os libertou do Egito, tirando-os da terra do cativeiro do Egito, então a Páscoa anuncia a libertação do povo de Israel do Egito. E o que isso tem a ver com a palavra da prosperidade? Ora, se vocês lerem a Bíblia com um pouquinho de atenção, vocês perceberão que o Egito, a terra do Egito, é símbolo deste mundo capitalista.
Sempre que a Bíblia fala do Egito, mostra o Egito como sendo um lugar onde Faraó escraviza as pessoas em troca de comida, em troca de alimento. Por exemplo, quando Abraão chegou na boa terra de Canaã, está lá no capítulo 14 de Gênesis, diz que havia fome sobre a terra. O que fez Abraão? Desceu ao Egito em busca de comida. O mesmo aconteceu com Isaac. Embora Deus não permitiu que ele concluísse o seu plano, mas havendo fome na terra, Isaac fez menção de descer ao Egito em busca da subsistência, do pão que perece. Nós vemos também o mesmo aconteceu com Jacó e seus filhos. Quando houve fome na terra e José era governador do Egito, a Bíblia diz que os filhos de Israel desceram ao Egito em busca de comida. Nós vemos também que quando o povo de Israel era escravos no Egito, eles tinham lá abundância de comida. Quando Deus tira os filhos de Israel do Egito e eles começam a peregrinar no deserto, o que acontece? Eles começam a murmurar a Moisés dizendo que no Egito eles tinham pão, eles tinham comida, eles tinham carne, eles tinham melões, cebolas, alhos, pepinos. Vocês lembram de todas essas referências do Egito? Todas elas ligadas à questão da subsistência? Todas as questões do Egito ligadas a coisas materiais, físicas, benefícios, recursos. Então, o Egito é símbolo deste mundo que escraviza as pessoas no amor ao dinheiro, no apego às coisas materiais. É por isso que quando Jesus vai multiplicar os pães e ministrar o sermão da libertação da teologia da prosperidade, ele faz próximo à Páscoa, porque a Páscoa ela mostra e ela declara a libertação da nação de Israel do Egito. Isto é, a libertação do povo de Deus do cativeiro deste mundo da subsistência. Ora, hoje em dia, o povo de Deus, muito mais do que os descrentes, são escravos do mundo da subsistência. Os descrentes estão trabalhando e estão vivendo para si mesmos. Os evangélicos, aqueles que deveriam ser coluna e baluarte da verdade, estão divulgando uma mensagem de ganância, de ter, de possuir, e deste modo estão fazendo da igreja cristã um grande monumento riquíssimo, onde as pessoas vão para enriquecer-se. É tanto que os artistas de final de carreira estão todos se convertendo, porque lá eles vão vender disco, porque lá vão fazer shows, e assim sabem que a igreja evangélica de hoje é como se fosse um lugar onde se divulga, onde se inspira e onde se busca a subsistência do Egito. Então Deus quer trazer essa libertação. E Jesus, então, para trazer esse ensinamento de forma prática ao povo, o que ele fez? Em uma certa ocasião, a multidão estava faminta e Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. A multidão então comeu, alimentou-se, daquela comida, e Jesus então despediu as multidões com a barriga cheia. Foi um lanche da tarde. Então todo mundo comeu e se fartou, e diz a Bíblia que ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Muito bem, Jesus despede as multidões para ir para casa. Jesus manda que os discípulos atravessem então o mar para o outro lado. E Jesus fica então orando no monte. O que acontece? No dia seguinte, quando a multidão volta logo cedo, talvez lá para as 6 da manhã, no mais tardar, a multidão volta ao mesmo lugar onde Jesus os havia despedido. Eles vão procurar Jesus. E não encontrando Jesus, eles logo recebem a notícia que Jesus havia passado para o outro lado. Então eles pegam um atalho e vão cercar Jesus, vão encontrar-se Jesus do outro lado do mar, logo bem cedo do dia seguinte. Quando as multidões chegam, que veem Jesus do outro lado, eles exclamam assim, versículo 25,
e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? E eu chamo a sua atenção, uma multidão que levanta de madrugada para procurar Jesus. Analise comigo. Quando será que uma multidão vai levantar de madrugada para procurar Jesus? Ou será, o que inspira este povo a buscar a Jesus de madrugada? Será que eles estão buscando de madrugada a Jesus, tendo que fazer toda uma volta, atravessando o mar para o outro lado em busca da pessoa de Jesus, porque amam a Jesus? Eles vão buscar a Jesus de madrugada, atravessando o mar, fazendo uma viagem, porque eles querem seguir e servir a Jesus? Porque creem na pessoa de Jesus como sendo filho de Deus? Não, eles vão por causa do pão que perece. Era uma multidão, tanto quanto o povo de Israel no Egito, escravo da subsistência, escrava do capitalismo, escrava do dinheiro, apegados ao amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Ora, quem está afirmando isso não sou eu, mas é a Escritura Sagrada. Veja qual é a resposta que Jesus dá a esta multidão. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com este selo. Jesus fala, vocês precisam trabalhar, não é pela comida que perece. O povo de Deus não pode estar vivendo em função desse pão perecível, mas deve estar em função do pão da vida, que é Jesus. Jesus está reprovando. Ora, eles lancharam no dia anterior e agora eles queriam o café da manhã. As multidões de hoje, queridos, estão em busca de Jesus por causa do pão que perece. E aí dá certinho, porque de um lado tem uma multidão que está atrás dos benefícios materiais. Do outro lado estão os líderes religiosos que estão oferecendo o pão que perece. Então é o macho e a fêmea que se casam perfeitamente, né? É o equilíbrio. A multidão quer o pão que perece. Os líderes religiosos estão aqui para oferecer o pão que perece. E isso não podemos chamar de igreja. Isso podemos chamar de Egito. Escravidão do Egito. Um povo que fica escravo do bem-estar material. E olha que a Bíblia declara, o próprio Jesus falou que nos dias da vinda do Filho do Homem, qual seria a condição deste mundo? O povo comia, bebiam, casavam e davam-se em casamento, plantavam, edificavam, como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló. Comer, beber, casar, dar-se em casamento, plantar e edificar, significa que os homens estariam vivendo para si mesmos, que toda busca e desempenho do homem é em função do bem material. Eu pergunto, vocês já imaginaram, você que está em casa, você que é sincero, você que ama a Jesus verdadeiramente, eu te pergunto, será que se nós vivêssemos no tempo em que a liberdade religiosa fosse proibida, em que não houvesse liberdade religiosa, no tempo em que servir a Jesus era sinônimo de ser um mártir, de morrer, até hoje há lugares onde é proibido seguir a Jesus e pregar o nome de Jesus. Eu pergunto, se nós vivêssemos num mundo onde era proibido e seria ameaçado de morte, de prisões, aqueles que servissem a Jesus, será que essas multidões que enchem esses templos suntuosos estariam todas correndo este risco? Ou será que elas só estão lá por causa das ofertas que são feitas, das promoções que são feitas? São campanhas em cima de campanhas. Cada campanha tem um tema para oferecer às pessoas aquilo que elas querem. É a campanha para casar, a campanha para virar empresário, a campanha para manter o empresário, a campanha para quem está falindo, a campanha para quem está desempregado.
Amados, observa que esta mensagem não é teocêntrica, porque a mensagem teocêntrica é onde Deus é o centro. Essa mensagem que se ouve é uma mensagem homocêntrica, onde o homem é o centro. É uma mensagem egocêntrica, onde o ego é o centro. É preciso que nós vejamos e revejamos, então, o que está acontecendo conosco. Qual é o ensinamento bíblico? Como os cristãos devem proceder? De que maneira? Abra comigo, Mateus capítulo 10. Vamos verificar qual é o ensinamento claro e específico da Bíblia nesse sentido. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículos 7 a 10, diz assim: E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, expulsai demônios, ressuscitai mortos, purificai leprosos, de graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu salário. Veja comigo, querido, eu pergunto para vocês uma coisa. Primeiro ponto, à medida em que seguirdes, isso é um aviso para os homens de Deus. Pregai o reino, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expeli os demônios, dai de graça aquilo que você recebeu de graça. Eu pergunto, por que hoje em dia é ensinado que para você obter um favor de Deus, você tem que dar dinheiro? Eu pergunto, Jesus alguma vez curou alguém em troca de algum dinheiro? Você já viu o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro vendendo as bênçãos de Deus ou pregando que para que a pessoa prove a sua fé tem que dar o seu salário? Se você nunca viu, queridos, a Bíblia também não diz isso. Então, isto não procede de Deus. A orientação é: vocês receberam de graça, devem dar de graça as bênçãos de Deus. Todos os lugares onde as bênçãos de Deus são barganhadas, são negociadas, está em desacordo com a palavra de Deus e, portanto, não é pura, é maligna, caída, gananciosa, deste século e é perversa. Jesus disse: não vos proveis de ouro. A mensagem de Jesus, ela contraria todos os princípios do capitalismo. Ao contrário do que nós vemos hoje. Hoje em dia o evangelho é mais capitalista do que a nação. Hoje em dia as grandes empresas estão nas mãos daqueles que são evangélicos, mas não é um sinal da bênção de Deus, não. Isso é um sinal de que a igreja que vivemos hoje é uma igreja de Laodiceia, como está em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 18. Pois dizes, estou rico e abastado e não precisamos de coisa alguma. Essa é a realidade material da igreja. Mas a condição espiritual é que é pobre, cega e nua. É uma condição dramática. Vamos ler mais um texto. Volta um pouquinho, Mateus capítulo 6. Vai deixar claro qual é o ensinamento de Jesus Cristo. Capítulo 6, versículo 31 a 34. Diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, capítulo 6 de 1 Timóteo, que aqueles que não concordam com as sãs palavras de Jesus Cristo são infatuados, homens gananciosos e perversos.
Ora, o que significa concordar com as santas palavras de Jesus? Ora, concordar com o que Jesus está dizendo aqui. Ele fala, não vos inquieteis com o dia de amanhã. E eu pergunto para você que está em casa, esta é a mensagem que você tem ouvido na mídia? Esta é a mensagem que você tem ouvido nos púlpitos? Não vos inquieteis? Ou ao contrário, o que você tem ouvido são mensagens de ganância que você tem que ter, tem que possuir, tem que conseguir, e se Deus não der, Ele não é Deus. Responda com a sua consciência, com o seu coração, você que é sincero, você que é verdadeiro. Jesus está falando que a mensagem cristã, a raiz do cristianismo é uma vida de desapego aos bens materiais. Não é isso que nós estamos vendo hoje, esta multidão buscando a Jesus por causa do pão que perece. Não. Está aqui, ó, porque os gentios é quem buscam estas coisas. É o mundo sem Deus que está preocupado com as coisas materiais, porque a nossa pátria não é deste mundo, nós não somos daqui, nós estamos aqui como Abraão, não estabelecemos casa, nós habitamos em tendas, não temos raízes, porque nossa pátria é do céu. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual deve ser a prioridade da igreja de Jesus? Deve ser os bens materiais ou o reino de Deus? Deve ser a salvação de almas, deve ser a transformação da alma, a santificação da noiva do Senhor. Jesus vem buscar um povo lavado e remido pelo sangue, e não somente lavado pelo sangue, mas um povo cujas manchas e cujas rugas foram tiradas. Hoje a ação do Espírito de Deus é de curar a igreja das manchas, das máculas, das rugas, do pecado deste mundo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. É o que diz a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos voltar nesse texto. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8. Fala assim. Vamos ler o 6, o 7 e o 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você que está em casa, entende essa palavra? Você compreende o que está escrito? A piedade, ela é fonte de lucro com o contentamento. Você tem que estar satisfeito e contente com o que Deus tem te dado. Lógico, devemos buscar, trabalhar, estudar, ou seja, a sua parte você tem que fazer. O que não pode acontecer é fazer da igreja como se fosse uma organização para reivindicar benefícios terrestres, enquanto aquilo que Deus quer nos dar é o pão da vida e não o pão terreno. É o que está lá em João capítulo 6. É o pão da vida. Aí nesse momento, Jesus falou para a multidão, olha, vocês devem buscar não o pão que perece, mas o pão da vida. E o povo queria saber que pão da vida é este. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Jesus é aquilo que nós devemos buscar. A igreja verdadeira de Jesus busca Cristo, busca Jesus, não as coisas deste mundo, as coisas materiais. Mas quando Jesus falou que nós devemos buscar a Ele e não as coisas materiais, sabe o que aconteceu? Isso aqui eu quero ler para vocês, porque eu sei que tem muita gente neste momento pensando o que essa multidão pensou. Capítulo 6 de João, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Talvez você em casa esteja irritado comigo, irritado com essa palavra. Talvez a única coisa que fez com que você ainda ouvisse até o final é a curiosidade de saber onde vai parar essa palavra. Mas no seu coração você está achando ruim. Duro é esse discurso, a multidão pensou.
Mas Jesus, versículo 61, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Você que me ouviu esta manhã, está escandalizado? Que Jesus é o pão da vida e somente a Ele devemos buscá-lo? Sabe o que a multidão fez? Leia o versículo 66, querido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos não andaram mais com Jesus, abandonaram Jesus. Talvez você até hoje fosse simpatizante por este programa. Não sei o que vai ser daqui para frente, mas eu tenho certeza. Todos vocês que amam a Jesus vão agora ser cada vez mais assíduos neste programa por testificar que aqui se prega a palavra de Deus. Quando a multidão abandonou a Jesus, ficando somente os 12, Jesus perguntou para eles assim: e vós também não vão querer voltar? Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Querido, qual é a sua decisão que você faz hoje? Talvez você se converteu a Jesus, você é sincero, talvez por não ter nenhuma escolha ou por não ter nenhum conhecimento, você caiu numa dessas armadilhas e você então está vivendo no meio de um comércio. Talvez até hoje você fosse essa multidão que procura Jesus pelo pão que perece. Mas com essa ministração, você pensou, você considerou, o Espírito Santo te alcançou e talvez você esteja pensando: preciso mudar. Talvez, e eu tenho certeza que muitos neste momento estão sendo tocados. O Espírito Santo me testifica neste momento que há muitas pessoas em casa que neste momento tiveram revelação do engano e desse inimigo do propósito de Deus. E você agora sabe que tem que buscar o pão da vida.